Boa tarde a todos. Nossa aula de hoje será sobre as revoluções inglesas, assunto um pouco falado, mas um assunto muito importante para a gente compreender a formação da democracia moderna, também entender melhor o estabelecimento da indústria na Inglaterra, mas também a gente vai falar, então, antes da questão da inovação tecnológica, da invenção da máquina a vapor, da consolidação da burguesia no quesito econômico. A gente tem que entender, então, o ambiente onde a burguesia inglesa ela vai prosperar no campo também da política. Tá? Então, como falei ainda há pouco, a democracia, como a gente conhece hoje, a democracia moderna, ela está enraizada na representatividade, né? Dos cidadãos escolherem seus governantes, seus representantes. É claro que quando você pensa na Inglaterra, você pensa na rainha da Inglaterra. Quando você fala assim, monarquia atual, todo mundo pensa na Inglaterra. A rainha Elizabeth, longeva, não um reinado extremamente longevo, mas todo mundo sabe que a rainha reina, mas não governa. Que quem governa é o primeiro-ministro escolhido dentro do parlamento. Então, muito do que nós temos hoje na nossa democracia, é claro que ela é inspirada na República Americana e na República Francesa, mas muito antes disso tudo, nós temos então a, a ideia de governo representativo, a ideia do monarca governando com o parlamento. Isso vem então da Inglaterra, uma tradição inglesa. Então, antes de mais nada, eu vou falar rapidamente sobre a consolidação do Estado inglês. Lá no século XII, o rei João, parente do Ricardo Coração de Leão, acho que irmão do Coração de Leão, mas entrou para a história como João Sem Terra, era um rei que estava muito enrolado, perdão, muito envolvido com questões da conquista na França, muito envolvido com guerras, muito gastador. E aí, então, ele vivia pegando dinheiro emprestado, aumentando os impostos para poder manter a sua corte, gastando sempre mais dinheiro e sempre levando a guerra à nobreza. Então, os nobres, né, eles se reúnem e então decidem botar um fim nisso. Fazem com que o rei, a única coisa que esse rei é lembrado de maneira positiva, foi que o rei jurou respeitar uma carta, um documento dos nobres, onde esses nobres diziam que o rei só poderia aumentar os impostos e declarar guerra tendo aval desse colegiado, desse grupo de nobres, né, dessa associação de nobres. Chamamos isso, então, de Carta Magna. Tá? Essa é a base da Constituição inglesa, onde se limita o poder do rei. Então, ao contrário do que vimos já falar sobre monarquias absolutistas, o que chamam de monarquia absolutista na Inglaterra não se fixou tão forte. Ainda que na Inglaterra houveram reis e rainhas muito fortes, muito poderosos, ainda assim não chegou a ser o absolutismo como foi na França do Luís XIV, né? Que o Luís XIV dizia: "L'état c'est moi, eu sou o Estado, eu sou o rei Sol, tudo gira em torno do rei. O rei de origem, o poder do rei é de origem divina", como dizia o Jean-Jacques Bossuet, Thomas Hobbes. Na Inglaterra, a coisa vai ser diferente. A Inglaterra teve reis muito fortes. Por exemplo, Henrique VIII, né, ele entra para a história como sendo o reformador da igreja inglesa. Ele funda a igreja anglicana, ele rompe com a igreja católica apostólica romana, ele pega as terras, confisca as terras da igreja. Então é um rei forte no seu documento, né, que ele institui a soberania da Inglaterra sobre o poder estrangeiro, um poder universalista que é o poder da Igreja Católica. Quando a gente falou sobre a Reforma Protestante, falamos dele. Falamos também o quanto era importante para os príncipes no norte da Europa se verem livres da influência do Papa em assuntos seculares, em assuntos políticos. E então, nós vemos o quanto Henrique VIII, dos Tudor,
né, da dinastia Tudor, era um rei extremamente poderoso. A filha dele, que o sucede, Elizabeth Tudor, também foi uma rainha extremamente poderosa. Ela ajudou a transformar a Inglaterra, que era um país de quinta categoria na Europa, uma grande potência econômica e naval e comercial da época, que vai servir de base então para o surgimento das manufaturas e da indústria. A rainha Elizabeth então estimulou a colonização da América do Norte. Não é à toa que o estado da Virgínia, nos Estados Unidos atuais, tem esse nome por cada colônia da Virgínia, primeiro assentamento britânico na América do Norte, em homenagem à Rainha Virgem, a Rainha Elizabeth de Tudor. Então, dois reis fortes, dois reis poderosos, mas ainda assim a influência do parlamento sempre esteve presente. Tá? Então, sempre tendo isso em mente, por mais poderosos que fossem, o parlamento estava lá. Então, o que é esse parlamento? Quando está falando, então, já do governo Tudor, a Inglaterra poderosa, a Inglaterra não é mais aquela Inglaterra da Idade Média, é uma Inglaterra já se modernizando. Então, o que está acontecendo na economia? Lá no campo, a burguesia está começando, então, a comprar terras da nobreza empobrecida, e aí, então, ela começa a cercar as terras, aquelas terras comunais, as terras livres, onde os camponeses poderiam apacentar suas ovelhas livremente e até mesmo expandir a sua produção aproveitando essas terras, usufruindo dos frutos dos bosques e florestas. Tudo isso passa a ser cercado. Então, isso leva ao empobrecimento dos camponeses. Os camponeses, então, vão perdendo suas terras e saindo do campo e migrando para as cidades. Esse processo de cercamento em inglês se chama enclosure e permitiu, então, que o campo, a economia agrária se modernizasse nos moldes capitalistas. Esses cercamentos geralmente eram para a criação de ovelhas, para atender a crescente demanda de lã das manufaturas britânicas, né? E mais tarde da indústria têxtil britânica. Então já temos aí o começo do capitalismo se consolidando, as práticas capitalistas, arrendamentos e técnicas modernas também farão com que o campo se modernize. Isso desde o século XIV, XV, XVI, tá? É um processo longo, demorado, mas que no momento que estamos falando, o século XVII, XVI, a coisa já está para o XVII, já está se desenvolvendo. Então, outro ponto também importante, a Inglaterra tinha se consolidado como uma potência naval também, quando eles vencem a invencível armada do Felipe II da Espanha e, por consequência, acabam também destruindo a esquadra portuguesa. Estão sempre interligando os assuntos. Então, já é o começo da Inglaterra se tornando a maior potência naval do mundo até a Primeira Guerra Mundial, né? A gente pode dizer assim. Então, durante séculos, o comércio ultramarítimo, a partir, então, do estudo, começa a se consolidar. Então, nós temos aí o surgimento das primeiras manufaturas, do capitalismo chegando no campo, o surgimento da burguesia como força política também, e isso é muito importante, porque, como falei, o parlamento britânico, no começo, lá no tempo do João Sem Terra, eram apenas os nobres, a alta nobreza, que freava o poder do rei. Mas no tempo do Tudor, a coisa já é diferente. O parlamento, já é chamado de parlamento, ele é bicameral. Aliás, o nosso parlamento, que chama de Congresso Nacional, ele também é bicameral, ou seja, ele tem duas câmaras. Nós aqui temos o Senado e a Câmara dos Deputados, que por sua vez é estadual e federal. Lá na Inglaterra nós temos duas câmaras também. A Câmara dos Lordes, Lorde aqui são os senhores feudais, os senhores de terra, membros da igreja também, como cardeais, bispos, né? Eles herdam o assento, então o lugar deles, eles não precisam ser eleitos, eles não precisam ser votados, escolhidos pelo povo. Eles estão lá desde sempre, né? E os seus sucessores, seus descendentes da sua linhagem, da sua dinastia, vão herdando esses assentos no parlamento. Então, a Câmara dos Lordes.
e a Câmara Baixa ou Câmara dos Comuns. Então, esses comuns serão membros da pequena nobreza, dos pequenos proprietários rurais e principalmente da burguesia que está se consolidando. Então, vejam bem, já está representando bem mais, ampliou ainda mais a representatividade da sociedade britânica no parlamento. Então, o rei da Inglaterra, por mais forte e poderoso que fosse, ele tinha que prestar contas ao parlamento. A Elizabeth, como falei, ela morre sem deixar descendente, porque ela era chamada de a Virgem, né? Ainda que seja um tanto questionável. A questão é que dos Tudor não terá continuidade dessa dinastia. A próxima dinastia, então, que chega na Inglaterra e reina é a dos Stuart, de origem escocesa, tá? Então, o rei da Escócia passa a ser coroado, então, rei da Inglaterra. Tanto é que até hoje nós chamamos, então, não só de Inglaterra, chamamos de Reino Unido, né? O que é o Reino Unido? É a junção do Reino da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia e da Irlanda do Norte. Então, o rei da Escócia, ele passa a ser também o rei da Inglaterra. E esse rei, então, é o Jaime I. O Jaime I é conhecido também pela sua Bíblia, a Bíblia em inglês completa, King James. Também foi um rei, né, que vai tentar respeitar primeiramente o parlamento, mas vai ter aquela questão toda da continuidade da Igreja Anglicana. A Elizabeth Tudor, a sua antecessora, era bem protestante, anglicana, mas bem protestante. E o Carlos, o Jaime I, ele vai ter uma tendência um pouco mais católica, né? Então vai surgir aí uma questão delicada na questão da religião e também na questão da política, porque ele, por ter uma orientação mais católica, ele acreditava então na origem divina do rei. O rei deveria ser absolutista, então ele tinha tendências absolutistas, ou seja, de tirar da jogada o parlamento. Isso vai criar uma tensão entre o Jaime I e o parlamento. E também de querer abolir a Igreja Anglicana e retomar o catolicismo na Inglaterra. Isso também cria uma tensão muito forte na Inglaterra dessa época. Ele acaba morrendo, mas os problemas vão continuar, essa tensão tanto religiosa quanto política, porque o sucessor dele, Carlos I de Stuart, também terá uma orientação muito mais católica, muito mais absolutista, ele vai chegar até mesmo a fechar o parlamento. Então, durante um conflito com a Escócia, que a Escócia queria então se tornar independente, se ver livre da Inglaterra, do domínio britânico, ele então convoca o exército para sufocar a rebelião na Escócia. Então, ele precisava do apoio do parlamento. Fecha o parlamento, ele tentou, então, primeiramente, reforçar a autoridade dele de modo absolutista, fecha o parlamento. Depois ele volta com o parlamento, que ele precisa da ajuda da nobreza. Então, começa a criar esse clima de estabilidade entre o rei e o parlamento. E o parlamento, então, começa a fazer ele começa a criticar muito a postura do rei. Então, o rei não é sagrado para os ingleses nessa época. Então, surge uma divisão na política. De um lado, nós temos os partidários do rei, da alta nobreza, né, de orientação mais católica, né, anglicanos e mais católicos também, que são os partidários do rei. Né? E, do outro lado, nós temos os partidários do parlamento. E a maior parte do parlamento era composta por burgueses protestantes. Né? Então, olha só. De um lado, nós temos aqueles que vão apoiar o rei, a alta nobreza, católicos e anglicanos. Do outro lado, nós temos, então, um parlamento de sua maioria burguesa e protestante. Os caras que são os burgueses protestantes serão chamados de cabeças redondas, porque o símbolo da monarquia e da nobreza na corte era o pessoal usar aquelas cabeleiras, né? Aquelas perucas empoadas, cheias de cachos. Então, os burgueses, por serem puritanos, né, protestantes, eram mais sóbrios na sua maneira de se vestir, de se portar, usavam o cabelo curto, né? Então a cabeça era chamada de redonda, né? Tipo Beatles, tipo Playmobil. Então, de um lado nós temos os partidários do rei, da alta nobreza, de outro lado nós temos então os partidários do
parlamento, e protestantes e burgueses, né, da Câmara dos Comuns. Então, começa a chamada Guerra Civil. Né? Esses dois blocos se engalfinham, se enfrentam. É uma guerra terrível, mas os puritanos burgueses do parlamento vão ter uma grande vantagem. O parlamento cria o chamado New Model Army, um novo modelo do exército. A tradição, né, da Europa durante a Idade Média era que os nobres, a alta nobreza, os nobres, né, os grandes senhores de terra, eram nobres, tinham títulos de nobreza por serem cavaleiros, né, por serem guerreiros. E assim vai ser, né, até a Inglaterra dessa época. É a nobreza, né, são os cavaleiros que vão para a guerra, que lideram, é claro, que tem os peões, né, os soldados rasos, a infantaria, mas a guerra é liderada sempre pelos cavaleiros. Já na época que estamos falando, século já 17, no tempo da Guerra Civil, nós temos então um novo exército que se forma de pessoas comuns. E qual é o grande lance do New Model Army, desse novo modelo? É que cada um, né, cada soldado poderia subir de nível de acordo com sua destreza, de acordo com da sua atividade em campo, de demonstrar bravura, das conquistas militares. Então, permitia que as pessoas mais pobres, comuns, pudessem ascender a cargos mais altos dentro do exército, diferente da nobreza, que já está, né? O cara é conde, barão, tudo isso, além de título nobiliárquico, título de nobreza, também é uma hierarquia militar. Então, a possibilidade de você ascender socialmente no New Model Army fez com que o exército fosse mais moderno e que as pessoas lutassem com mais gana, né, com mais vontade de vencer. Então, o exército do parlamento venceu várias vezes o exército da nobreza, dos cavaleiros. Então, de um lado, você tem os cavaleiros partidários do rei e o New Model Army do parlamento. E o parlamento acaba vencendo. Prendem o rei, pegam o rei e dão um ultimato ao rei, que o rei deveria obedecer à Carta Magna e deveria obedecer, então, ao parlamento. O rei se nega veementemente e, então, não tem outra escolha. O líder do New Model Army, que era um membro da baixa nobreza, o Oliver Cromwell, ele, então, julga o rei, o pessoal julga o rei junto com ele, e aí, então, o rei é decapitado. Carlos I é decapitado em praça pública. Isso é uma coisa inédita, né? O rei, então, enviado de Deus, representante ungido de Deus, foi decapitado. Um bandido qualquer, um traidor da nação. Então começa o período de república da Inglaterra. Um curto período que não dura nem 70 anos, né? Muito curto, onde o Oliver Cromwell, líder da chamada Revolução Puritana, todo esse processo que eu estou falando aqui, das revoluções inglesas, nós chamamos de revoluções inglesas porque são duas revoluções. Uma é a Revolução Puritana, né, porque devemos lembrar que os protestantes burgueses na Inglaterra são chamados de puritanos, tá? São os mesmos puritanos que vão colonizar as 13 colônias da América do Norte e daí vão se chamar Estados Unidos hoje em dia. Então, esses puritanos vão vencer a Guerra Civil e vão estabelecer o período de república e vão eleger Oliver Cromwell Lord Protector, ou seja, uma espécie de regente. Quando o rei era coroado ainda na infância, isso era muito comum, era eleito, então, escolhido um nobre para servir de regente no lugar do rei, enquanto o rei não chega à maioridade. Então, o regente na Inglaterra era chamado de Lord Protector, Lorde Protetor do reino. E esse é o Oliver Cromwell. Né? Não é rei, mas ele se torna um verdadeiro ditador da Inglaterra. Ele, com punho de aço, ele então sufoca rebeliões, porque também, no meio da Guerra Civil, muitas pessoas das classes mais baixas vão também ver isso uma oportunidade de lutar por seus direitos. Então, nós temos o caso dos Levelers, que eram pequenos proprietários que queriam, então, acabar com propriedade privada, acabar com a influência da Igreja Católica, né, como aconteceu lá na época da
reforma protestante na Europa mesmo, na Europa continental. Queriam acabar, então, com a influência da alta nobreza, queriam nivelar, né? Por isso eles chamavam de levelers, niveladores. Queriam que a sociedade fosse toda igual, acabar com os privilégios da alta nobreza. E tinha os caras mais radicais ainda, que eram os diggers, né? Cavadores. Então, para combater essas rebeliões dos levelers e dos diggers, o Oliver Cromwell foi muito rígido também, um verdadeiro ditador. Mas ele traz uma outra vantagem para a Inglaterra. No ato de navegação, ele escreve, então, estabelece uma lei chamada Ato de Navegação. Isso vai ser muito importante para consolidar a Inglaterra como a grande senhora dos sete mares, a grande potência naval da época. Da época não, vai até o século XX, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é inquestionável a grande potência naval, né, do mundo. Então, o que dizia esse ato de navegação? Os atos de navegação estipulavam que mercadorias inglesas só poderiam ser transportadas e comercializadas por navios de bandeira britânica. Então, era muito comum navios portugueses, navios holandeses transportarem mercadoria de outros países, como se fossem verdadeiros carreteiros, principalmente os holandeses, né? No começo os portugueses, depois os holandeses. Com essa nova lei, obrigando que os produtos ingleses só poderiam ser comercializados e transportados em navios de bandeira britânica, vai então fortalecer a Marinha Britânica, porque aí então as companhias de comércio da Inglaterra terão que arcar com a construção e a manutenção de equipe para os seus navios. Isso vai ser muito bom para a Inglaterra, né? Porque marinha de guerra, marinha mercante, comércio, manufaturas e mais tarde as indústrias caminham lado a lado. Então, a Revolução Puritana ela tem esse caráter de fortalecer a burguesia, fortalecer a burguesia como instituição, não apenas como classe, porque agora ele tem no parlamento a burguesia tem força, né? E aí, a Inglaterra não vai ser uma república para sempre. Mais tarde, então, o Oliver Cromwell, né, depois de tantas conquistas, ele acaba falecendo. E aí quem entra no poder é o filho dele. Só que o filho dele não era o gênio militar, não era o gênio da política como o pai. Era um cara fraco, muito obtuso. Então começa a não ter o mesmo carisma do pai, não tendo a mesma genialidade política. Todo mundo começa a ver o cara como um frangote, como um cara fraco politicamente. E aí então ele é destituído do poder. E aí então temos a restauração Stuart, né? Restauração dos reis Stuart. Os Stuart, né? Durante toda essa confusão, os filhos do Carlos I estavam exilados na França e estavam na corte francesa. Eles voltam para a Inglaterra para serem então coroados, né? No caso, Jaime II é coroado então rei da Inglaterra, né? Sucede então o Carlos I que foi decapitado. Então, o Jaime II, ele começa, já que ele veio da França, ele teve uma educação meio que francesa, ele viu que lá na corte francesa o rei era absoluto, né? O rei verdadeiramente absolutista, o rei da França. Ele volta, então, para a Inglaterra com essas ideias e começa a questionar, a estranhar a influência do parlamento. Então, tudo de novo começa a acontecer. Ele dá continuidade à tentativa de estabelecer o catolicismo. A gente deve lembrar que a Igreja Anglicana da Inglaterra, a igreja fundada pelo Henrique VIII, ela era meio que uma mistura da Igreja Protestante com a Igreja Católica. Não era mais católica porque tinha rompido com o Papa e com Roma, mas a hierarquia da igreja era igual, né? Você ainda tem ministros, bispos, cardeais, abades, né? Na igreja anglicana. Só que a teologia, a fé, ela é mais protestante. Então, o Jaime II queria restabelecer o catolicismo e o absolutismo monárquico. E isso vai criar uma confusão também mais tarde, tá? Aí isso a gente vai deixar para a próxima aula. Então, gente, alguma dúvida até aqui?
esse assunto é muito complicado, porque são muitos nomes, né? São Lucas, Portugal, caiu. São muitos nomes, são muitas coisas, mas assim, o mais importante para a gente resumir, então, é que quando a Elizabeth Tudor, né? Só isso mesmo, Isaac. Isaac fala assim, tranquilo, só que os nomes tem que decorar. Para a gente não ficar muito confuso. Vamos então pensar assim, vamos começar com o Henrique VIII, né? O Henrique VIII, né? Você deve lembrar, o rei que fez a reforma religiosa dentro da Inglaterra. Ele se tornou então líder da igreja, né? Um reformador da igreja, rompeu com a igreja de Roma, rompeu com o Papa, confiscou as terras, expulsou, quando não matou aqueles que eram contrários a essa reforma, né? Portanto, não só católicos, né? São Tomás Moros morreu, né? Ele era da Igreja Católica, grande filósofo humanista da Igreja Católica. Ele foi martirizado pelo Henrique VIII, né? Tanto é que hoje, pela Igreja Católica, ele é santo. Muitos protestantes que não concordavam com a autoridade do rei na igreja, mesmo protestantes, chamados puritanos, porque queriam uma religião pura, migraram então para a América do Norte, na Nova Inglaterra, né? Nas 13 colônias da América do Norte, para ter uma nova sociedade onde eles pudessem exercer com liberdade sua fé, certo? Então, Henrique VIII. O Henrique VIII foi um rei muito poderoso, mas não esquecendo que ele não era absolutista, como alguns livros dizem, porque tinha a figura do parlamento ali. É que ele era muito hábil em negociar com o parlamento, mas tinha um parlamento importante. E outra coisa, o parlamento britânico, sempre lembrando, tem os nobres, né, que são a tradição, e tem a Câmara dos Comuns, os notáveis que não eram nobres, membros da baixa nobreza, pequenos proprietários e principalmente burgueses, né? A Elizabeth foi grande rainha também. Ela incentivou então a criação de companhias de comércio, incentivou a colonização da América do Norte, incentivou também a pirataria, uma coisa que eu não tinha falado. É claro que, no caso, ela bancava navios, capitães de navios, para abordar e saquear navios espanhóis, holandeses e portugueses, para roubar suas mercadorias e principalmente metais preciosos. Quando um particular, né, um capitão de navio, sem ligação nenhuma, sem nenhuma bandeira, só aquela bandeira preta com a caveira estampada, a gente diz que é pirata. Mas quando ele é bancado por um reino, por um estado, por um rei, ele é chamado de corsário, tá? É uma coisa importante. Corsário e pirataria. Francis Drake, que alguns dizem até que era namorado da Elizabeth, de tanto que ela gostava, e ele roubou muito, encheu muitos cofres da Inglaterra. A gente deve lembrar que as colônias inglesas na América do Norte não tinham ouro e prata, ao contrário do México e da Bolívia e do Peru, que eram cheios de ouro e prata, para a Espanha, né? E mais tarde Portugal aqui no Brasil. Então, os corsários do Francis Drake abordavam e roubavam as mercadorias desses navios. Isso fez a Inglaterra enriquecer, bancar sua marinha, bancar sua indústria com esse ouro roubado. Elizabeth morre sem deixar descendentes, sucessores. A prima dela, estou até confundindo mais vocês ainda com mais nomes, né? Maria Stuart, Mary Stuart, foi executada a mando da Elizabeth, mas o filho da Maria Stuart da Escócia, que é o Jaime I, acaba herdando o trono, né? Então, depois da Elizabeth Tudor, nós começamos então com os Stuart. Jaime I Stuart já tinha umas tendências mais autoritárias, né? Mais absolutistas, mais católicas, blá blá blá. Morre, sucede a ele o filho Carlos I. Carlos I, então, esse sim, entra em conflito direto com o parlamento, chega a fechar o parlamento mais de uma vez, cria uma quizumba terrível, e então o parlamento entra em guerra com o rei, né? E aí, guerra civil. O começo da chamada Revolução Puritana se dá com a guerra do parlamento, onde você tem membros da burguesia e que são protestantes contra os cavaleiros que apoiavam o rei absolutista, católicos,
e monarquistas, né? Que apoiavam o rei. Então, de um lado você tem os cavaleiros, do outro lado você tem os cabeças redondas. Os cavaleiros apoiavam o rei, que era o rei mais forte, até mesmo mais católico. De outro lado, nós temos os cabeças redondas, membros do parlamento, da Câmara dos Comuns e, em sua maioria, protestantes. E os protestantes na Inglaterra são chamados de puritanos. Tem essa guerra civil, o novo modelo de exército mais moderno do parlamento, o New Model Army, se sai vitorioso, o rei é preso, o rei não aceita se submeter à autoridade do parlamento, é decapitado. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Sim, tem esses nomes, mas vamos fazer uns atalhos aqui. Henrique VIII, né? Reformador da igreja, sua filha Elizabeth, forte, poderosa, dos corsários, da colonização da América, da consolidação das manufaturas, coisa e tal. Ela morre sem deixar ninguém, dos Tudor. Vem então outro ramo da família escocesa, os Stuart, Jaime I, Carlos I, né? E o Carlos I que é decapitado. Tá bom, gente? Então, para não ficar muito confuso, a gente para por aqui, tá? Já está terminando nosso tempo mesmo. Eu só quero que vocês não saiam. Alguém quer mais fazer algum comentário? Alguém está com alguma dúvida? Hein, gente? Então, deixa eu só tirar uma fotinho. Até semana que vem.